Caleri assume responsabilidade por eliminação do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Luciano revelando que queria ter aí cobrado o pênalti que o Lucas cobrou e perdeu. Vamos falar sobre isso aí, muito sobre a eliminação do São Paulo ontem contra o Botafogo e muito mais. Certo, rapaziada? Vambora, que hora pra gravar vídeo aí depois de eliminação dessa. Olha, é complicado. E pra vocês que me assistir aí, é complicado, mas vambora, mano. Podemos parar, podemos desistir porque o time foi eliminado, não. Vamos seguir aí, cara. É uma eliminação, cara. É como eu comentei pra vocês, né, cara? Existe vários tipos de derrotas, vários tipos de eliminações. Eu, particularmente, não sei, cada um é cada um, né? Não posso falar por todo mundo, mas eu, particularmente, tô zero puto, tá? Zero revoltado. Só tô triste mesmo pela eliminação. Porque é aquele negócio, né, cara? Pô, a gente teve chances, até vai pro pênalti, não tem chance. E os caras, com 1 milhão de erros, foram eliminados, né? Por exemplo, no jogo de ida contra o Botafogo no primeiro tempo, pô, eu tava louco. Pô, os caras vão deixar o Botafogo fazer o que quiser, cara. Os caras tocavam 2, 3 passos, estavam na cara do Rafael já, criando oportunidade. Pô, o São Paulo não competiu no primeiro tempo, né? O atropelado ficou puto, a gente fica puto, né? Como foi o primeiro tempo. E ontem não, cara, o time jogou, o São Paulo fez um bom segundo tempo, o Botafogo, o melhor time do Brasil, que não sei o que, pô, não sei quantos milhões de euros que o Textor gastou, os caras no segundo tempo botaram a bunda na defesa e se defenderam contra o São Paulo, e botou, depois o Arthur Jorge tirou o Luiz Henrique, botou o Tietê pra segurar o São Paulo e tava lá no final da partida já, querendo os pênaltis. Entendeu? Quando o São Paulo empatou, os caras estavam arrumando confusão, cera, para levar o jogo para os pênaltis. O São Paulo criou oportunidade, fez um bom segundo tempo. Eu gostei do segundo tempo do São Paulo, porque o time jogou, foi para cima, teve volume e teve o raio das chances para fazer o gol. Então, é uma eliminação que tu fica triste, né, cara? Porque, porra, faltou os caras fazerem o gol ali, que é o mais importante. Se o São Paulo tivesse, sei lá, tomar 3-0 do Botafogo, pô, tomamos um totó do Botafogo, 3-0, aí tu fica revoltado. Pô, como assim os caras chegam na nossa casa, mexe 3-0, nem consegue competir, né? Mas ontem, cara, é um tipo de caso que tu só fica triste a mente aí, cara. É só tristeza mesmo. Pelo jeito que foi a eliminação, e ainda mais, como eu falei, tendo repetidas chances de empatar, de virar o jogo, nos pensamentos tivemos oportunidades de se classificar, e cara, erro, uma hora, velho. Não vai, o São Paulo teve tantos erros, e mesmo assim os 2 jogos foi empate, o São Paulo não perdeu nenhum jogo e ainda foi pros pênaltis, mesmo com tanto erro aí. E aquela questão, vou repetir, foi uma eliminação justa, tá? O time que erra tanto, não tem como chegar. São Paulo só chegou nessa semifinal da Libertadores com tanto erro por um milagre assim de Deus, irmão. Tu fala, cara, como é que pode os caras errar tanto, pô? Dá gol pro Botafogo, tem chance clara, perde, e mesmo assim passou, não tem como, não tem como. Não tem como, e foi o que aconteceu, cara. Nos pênaltis, o Botafogo aí conseguiu a classificação. Agora a gente só tem um campeonato brasileiro aí, né, cara? Essa reta final de campeonato vai ser complicado, só um jogo por semana. Noite de quarta-feira não tem mais, porque não tem mais Copa pro São Paulo. Não tem que só ver aí os outros times jogando, né, cara? Jogar agora só uma vez por semana. É aí, pô, se conta e tá com a vaga na Libertadores. E se o São Paulo conseguir, né? Porque tem 10 jogos aí de Brasileirão e tem vários times buscando essas vagas aí na Libertadores. Se conseguir, né? Vamos ter que se contentar aí apenas com isso, cara. Complicado. Até 2 semanas atrás a gente tava em 3 competições, aí com expectativa nas 2 Copas, e agora só estamos com o Brasileiro e resta a gente buscar agora uma vaga aí na Libertadores do próximo ano, que convenhamos, tá? É obrigação do São Paulo conseguir essa vaga para Libertadores, porque o São Paulo não investe como o Textor lá gasta por absurdos, mas o São Paulo tem um time caro, a folha é cara, gastou dinheiro aí em investimento esse ano, e o mínimo do mínimo é conseguir uma vaga para Libertadores do ano que vem, né? O Gabriel Sá fez um post aqui ontem nas redes sociais dele, né, cara, que eu acho que é o resumo de tudo, cara. O Gabriel postou o seguinte aqui, ó. Essa derrota é daquelas que permite uma sensação quase de luto. A segunda pancada seguida com o sentimento de que faltou pouco. Era possível. Que temporada foi o que comentou o Gabriel Sá, e eu concordo plenamente com ele. As 2 eliminatórias aí foram no detalhe, as 2 foram, porra, cara, dava pra gente ter passado. Mesmo o Botafogo aí, cara, com investimentos absurdos, né, cara, por 60 milhões de euros aí que os caras gastaram na janela, e mesmo assim
faltou um pouquinho pra gente conseguir ir pra semifinal, cara. É o que eu falei, aquela eliminação que é só tristeza, irmão. Tu nem fica puto, é só tristeza mesmo, porque faltou um pouquinho assim pro time conseguir a classificação. E mesmo tendo chances assim, a gente não conseguiu, cara. É só tristeza realmente. Contra o Galo foi a mesma coisa. Perdeu o gol na pequena área, depois tomou um gol aos 50 do segundo tempo. Cara, complicado, velho. Complicado. As duas aí, o sentimento é esse, que faltou pouco para conseguir a classificação, cara. É bem... Porra, dói essas eliminações assim, é foda, cara. É bem complicado. Óbvio, né? Eu tô falando aqui que... Pô, Gabriel, eliminação, qualquer um fica puto. É óbvio, todo mundo fica chateado quando perde. Mas esse tipo de eliminação é aquela que tu olha e fala, dá. Mesmo o Botafogo gastando não sei quantos milhões de dinheiro, dava pra passar. Dava. E a gente viu ontem que dava. Vamos lá pra coletivo do Zubeldia, rapaziada. Olha aí, abre aspas aí pra ele. Sonhávamos com a Libertadores, mas o futebol tem disso. É difícil controlar o resultado. Tem muitas variáveis. Tem que virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão. Fecha aspas. Agora tem um clássico contra o Corinthians domingo. Sei lá como é que os jogadores do São Paulo vão fisicamente, como é que os caras vão psicologicamente. Não sei se vão conseguir virar a chapa, rapaziada. Agora é Brasileirão, tem clássico contra o Corinthians aí. Os caras estão brigando para não cair, não pode perder jogo nem ferrando. O mando de campo é nosso. Não sei, faço a menor ideia, sinceramente, cara. Nem tô pensando nesse jogo, Pô, vai ser difícil ainda, vai demorar um tempo aí pra você pra descer, pra engolir essa eliminação, né? E domingo já tem clássico contra o Corinthians, né? Os caras estão na zona de rebaixamento aí, né? Estão vindo confiantes, né? Porque ganharam os últimos jogos aí. E não sei se o São Paulo vai conseguir virar essa chave assim de uma hora pra outra. Eu, particularmente, né? Eu não jogo, óbvio, sou torcedor, mas eu, particularmente, a minha chavinha pra virar mesmo, fomos eliminados, agora é o Brasileirão, a minha vai demorar, particularmente, né? A minha, particularmente, vai demorar muito aí, porque, olha, quando o São Paulo perde assim, eu fico dias e dias só pensando nisso, né? Zubeldia disse que o São Paulo produziu para ter melhor sorte em campo no Morumbi. Abre aspas para ele. No geral, a partir do minuto 35 do primeiro tempo, foi tudo nosso. Infelizmente, falhamos um pênalti, poderia ser outro resultado. Vi um São Paulo que dominou quase todos os aspectos e poderíamos ter virado a partida, fecha aspas. Ali depois do 35 do primeiro tempo teve o pênalti, né? Teve um chute de Bobadilha que foi o... Acho que foi o Luiz Henrique que tirou, né? Teve o pênalti aí depois. Os primeiros tempos foi bem ruim, bem abaixo do primeiro tempo. O Botafogo foi muito melhor que o São Paulo no primeiro tempo. O Botafogo controlou completamente, mal sofreu o susto aí, tirando o pênalti, óbvio, com uma chance clara. Mas o segundo tempo me agradou, eu gostei do que eu vi no segundo tempo, o time produziu, teve volume, foi pra cima e criou, né? Mas aquele negócio que a gente acabou de comentar 1 milhão de vezes, o time pecou na finalização, que é o mais importante, chance de gol teve aí. O treinador entendia que o São Paulo tinha condições de ser campeão, abre aspas para ele. A equipe fez o máximo, foi superior ao rival e senti que a equipe que passasse desta série poderia ganhar a Libertadores. Quero parabenizar o Botafogo, parabenizar o São Paulo e ao torcedor que protagonizou um espetáculo antes e durante o jogo, fecha aspas. Eu também acho que o São Paulo tinha condição de ser campeão, cara. Também acho que o São Paulo tinha condição de ser campeão. Ué, Gabriel, como assim o São Paulo tinha condição de ser campeão? Acabou de falar que a eliminação foi merecida? Foi, porque errou muito, né? Mas condição o São Paulo tinha. Agora, o São Paulo não podia ter tanto erro individual, cara, vacilar tanto em um jogo eliminatório como vacilou contra o Botafogo. O time tinha condição de ser campeão. E se o São Paulo tivesse errado, sei lá, se o São Paulo tivesse errado só metade, cara, do que errou, a gente estaria classificado, né? Não tivesse entregado um gol pro Botafogo, tivesse feito pelo menos um das várias chances que teve, né? O Calera perdeu o gol aqui, o Lucas perdeu o pênalti, o Calera perdeu o gol lá, né, cara? Tivesse errado um pouquinho menos, a gente tinha classificado. E eu acho que o São Paulo tinha condição de se classificar. Aí, o melhor time do Brasil é o Botafogo. São Paulo equilibrou, foi muito melhor no segundo tempo, teve chance aí. E, né, podia ir para uma semifinal para pegar o Flamengo ou o Pearol, né, que tá na frente ainda contra o Flamengo, deve vencer o primeiro jogo. Dói, cara, é muito complicado, velho. É foda falar, porque, porra, é foda falar nesse tipo de eliminação do São Paulo. E um dos personagens aí, que foi um dos personagens pelo lado negativo, foi o Calera, e aí assumiu a responsabilidade aí pela eliminação do São Paulo. Abre aspas pra ele. É uma tristeza enorme.
eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem que ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco tem muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos fora. Fecha aspas aí para o Caleri. Caleri também se desculpou com o torcedor pela queda do tricolor diante de mais de 60 mil torcedores. Ele falou o seguinte, abre aspas, na verdade não tem muito o que falar. Eu, como um dos capitães, assumo total a responsabilidade do jogo. Peço desculpas aos meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha, fecha aspas. Assim, óbvio que todo mundo teve culpa, né? O Caleri teve a parte que ele perdeu os gols lá, o Lucas teve a parte que ele perdeu o pênalti, o Nestor teve a parte que ele perdeu o pênalti lá também dele, na cobrança de pênalti, né? Todo mundo tem sua parcela de culpa aí, mas eu acho legal quando o jogador vai dar entrevista, fala, né, eu perdi o pênalti, perdi o gol, assume a responsabilidade, tenho culpa, pelo menos não se acovarda, não se esconde, né, vai lá e fala o que tem que falar. E aí, acho sim, tá, que o Caleri é um dos principais responsáveis pela eliminação do São Paulo, tá, não tô aqui falando que ele tem que ir embora, muito pelo contrário, eu adoro o Caleri, tô falando que ele tem que ir embora, tem que decidir o contrato dele com o São Paulo, que ele é pipoqueiro, nada disso, ele é um dos principais responsáveis pela eliminação, aí porque ele vacilou aí em vários momentos capitais do jogo, e ele tem a responsabilidade dele, da eliminação, e bom que ele foi lá na coletiva e falou, isso aí, né? E outro também que tem também sua responsabilidade na eliminação foi o Lucas, e ele falou o seguinte, abre aspas, eliminação muito dolorida, eu tenho minha parcela de culpa, sei da minha responsabilidade. Acho que a gente fez um segundo tempo muito bom, lutou até o final, superamos o pênalti que foi perdido. É a fatalidade dos pênaltis, né? É triste não corresponder à festa que a torcida fez, mas a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro, de consciência tranquila, que a gente entregou o que podia, fecha aspas. Essa questão de entregar o que podia, também acho, cara. Também acho que os caras entregaram o que podia. E o Lucas, né, foi sob a responsabilidade dele também que teve aí na eliminação do São Paulo, cara. É muito complicado, o time lutou até o fim mesmo, acho que não faltou vontade, faltou luta e não. Faltou um pouquinho de competência, né, cara, de botar a bola pro fundo do barbante, né? Se tivesse isso aí, a gente com certeza aí poderia ter tido uma sorte aí, melhor, né? O Caleri falou sobre sorte, o Lucas também, mas, cara, negócio de sorte eu não me pego esse negócio de sorte, tá? O negócio é competência ou incompetência. Ou você é competente ou você é incompetente, e a gente acabou sendo muito incompetente, porque, vou repetir, foram vários erros, né, que o São Paulo teve. Aí, outro ponto também que eu acho claro deixar aqui, né, cara, que a gente tem que ressaltar, rapaziada, que assim, eu vejo muita gente falando, pô, o Zubeldia tem que ir embora. Rapaziada, a gente estava no confronto contra o Botafogo, onde o técnico do Botafogo teve 1 milhão, meu irmão, de investimento a mais, né, aí de contratações que o São Paulo, né, gastaram mais de 60 milhões de euros na janela, pô, e a questão de investimento é até injusta comparada ao do São Paulo, tá, do São Paulo, e o São Paulo não perdeu nenhum dos dois jogos contra esse time que investiu, irmão, 1 milhão de vezes mais que o São Paulo, e que os jogadores erraram muito mais que o técnico, tá? Então não é só porque o time foi eliminado que a gente tem que chegar aqui e pedir a cabeça pro Zubeldia, não. Ele errou nas substituições, achei que ele foi mal em algumas situações. Aí o esquema tem que ser revisto, a substituição dele tem que ser revista. Quanto o Galo, a comissão técnica dele foram muito mal, mas a gente tá falando aí de um investimento de um time pro outro que é injusto comparar, e a gente não perdeu nenhum dos dois jogos. E a gente foi eliminado muito por culpa maior dos jogadores do que do técnico, tá? Existe uma visão geral no futebol, não só da torcida de São Paulo, de que é eliminado, a culpa é do técnico, tem que mandar embora e trazer outro. Não é assim, não. Tivesse o Guardiola outro no banco, será que o Caleri ia fazer o gol que ele perdeu? Tivesse o Guardiola no banco outro, será que o Lucas ia fazer o gol de pênalti que ele perdeu? Se tivesse o Guardiola no banco, o Luiz Gustavo não ia entregar o gol que ele entregou? Entendeu? A gente tem que culpar o técnico pelas substituições, pela leitura de jogo, pela organização tática do time. Agora, a finalização é com os jogadores, não é do técnico. Entendeu? A gente tem que pôr os pingos aqui nos is. E a mesma coisa que eu falava no ano passado. O São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa no Brasileirão. Sim, verdade. E era mais culpa dos jogadores do que do Dorival. Porque o time cansou de fazer jogos bons fora de casa e os caras perderam um monte de gol. Em vários jogos o time jogava bem. Entendeu? Então a gente tem que pôr os pingos nos is aí. Às vezes a gente tem uma visão, perdeu, foi eliminado, é o técnico, né? O jogador não tem culpa. E outra, tá? Eu vi muitos torcedores comentando sobre isso aqui, e eu acho que é um fato também. Vamos agora
precisar, e espero que a diretoria do São Paulo entenda isso, passar por uma reformulação, tá? Acho que tem muito jogador que tem muita cauda ainda para render, mas tem muitos também que já deu o que tinha que dar. Rafinha, eu adoro ele, pô. Capitão, eu adoro o Rafinha, mas acho que já deu o que tinha que dar. O Luiz Gustavo ontem também mostrou que já deu o que tinha que dar. A gente comentou com vocês aqui, depois do jogo do Botafogo, jogo de ida, que a gente empatou 0x0. O Botafogo é um time absurdamente físico e intenso com jogadores jovens. O São Paulo, dos 11 jogadores do São Paulo titulares, 8 tem mais de 30. Né? Tem muitos jogadores já, irmão, que não conseguem entregar mais fisicamente o que entregou em outros momentos. Não consegue, né? E o futebol hoje é muito físico, é muito intenso. E a gente precisa de uma reformulação pro ano que vem, tá? Tem muito jogador aí que pode ficar, que pode render, né? Como é o Lucas, o Caleb, o Luciano, mas tem muito jogador que já deu o que tinha que dar. E essa é a verdade. O São Paulo quer renovar tanto com o Rafinha, tanto com o Luiz Gustavo. Quer renovar com o Luiz Gustavo? Pode renovar, mas ele tem que ser terceira opção, né? Aí porque, cara, não dá. Eu adoro ele, acho que ele é um baita jogador, Luiz Gustavo, pô. Quando o Alisson e o Pablo Maia se machucou, ele virou titular e fez vários jogos muito bons aí pelo São Paulo, mas ele é um jogador de 38 anos. A gente vai pro ano que vem, em 2025, com o Luiz Gustavo, né? A gente já tá precisando de uma reformulação aí pro ano que vem, porque a gente tem aí um time velho. Se você tem 11 jogadores e 8 deles tem mais de 30, né? Aí a gente tem um time velho, a gente tem que reformular aí, porque o futebol é muito intenso, muita força física e uma boa parte dos jogadores não consegue mais entregar fisicamente, né? E se tem o Luiz Gustavo, né, que tem 38, o Rafinha que tem 37, né, se não me engano, né? E esses caras fisicamente não conseguem mais entregar, né? A gente precisa de uma reformulação para a temporada de 2025, tá bom? Olha aí, rapaziada, Luciano queria bater pênalti perdido por Lucas. Olha só o que o Luciano falou aí, né? Ele que estava na coletiva junto com o Zubeldia. O Luciano falou o seguinte sobre o pênalti, abre aspas. Quem está ali no vestiário sabe que o cobrador era o Lucas, mas também tinha eu e o Caleri. Eu pedi para poder bater o pênalti, mas o Lucas estava confiante e queria bater. Eu desejei boa sorte, queria que ele fizesse o gol. Se a gente conseguisse o empate no primeiro tempo, tenho certeza que voltaremos fortes para o segundo tempo. Infelizmente, não deu certo, fecha aspas para o Luciano, né? Falando aí que queria bater o pênalti, ele pediu para bater o pênalti, mas o Lucas disse que estava confiante e, né, bateu lá e infelizmente acabou errando a cobrança de pênalti. Sobre o Lucas, cara, assim, eu vi muita gente, eu vi uma galera detonando literalmente o Lucas, mas, cara, rapaziada, o segundo tempo o Lucas jogou bem, cara. O Lucas no segundo tempo foi o jogador que mais o jogador que mais aparece no jogo, mais pegou a bola, tentou, driblou, quase fez um gol lá que o João fez uma boa defesa, teve um jogadaço que ele fez lá, que ele driblou 2-3 no meu campo, deu a bola para o Elton Rato chutou cruzado, o João defendeu. Cara, ele não se escondeu do jogo não, velho. Ele pode estar na fase ruim, jogar mal, perder o pênalti aí, como eu falei, o Lucas passa diretamente pelas duas eliminações do São Paulo. Lá quando ele perde o gol na pequena área contra o Galo e ontem quando ele perde um pênalti que era para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Ele passa sim, tá? Eu tô botando aqui a culpa dele. Ele passou diretamente aí pelas duas eliminações do São Paulo. Mas ele não se escondeu não. Ele não pipocou não. E eu fiquei com dúvida de como é que seria a reação dele depois de ter perdido o pênalti. Ele não se escondeu, ele jogou bem no segundo tempo. Entendeu? Ele jogou bem no segundo tempo. Aí, rapaziada, acho que é isso, né? Aí eu só queria encerrar aqui com vocês o outro ponto também que é sempre bom lembrar, né, cara? A temporada do São Paulo, que praticamente acabou, né? Agora é só buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Tem outros pontos também que é sempre bom lembrar, né? Como eu falei pra vocês, o Botafogo investiu 1 milhão de vezes mais, né, do que o São Paulo. E outro ponto também que vai ressaltar, essa temporada foi uma montanha-russa porque o Dorival monta um planejamento com o Dorival vai embora, aí traz o Carpini, que é um erro, a gente perde nossos 2 volantes. Como faz falta o Alisson e o Pablo Maia, cara? Pô, dá vontade de chorar quando tu lembra que o Pablo Maia e o Alisson estão machucados aí. E a falta colossal, falta absurda, falta de outro mundo que esses caras fazem, cara. Eles fazem uma falta colossal e a gente perdeu 2 dos melhores jogadores do time. Um deles era o melhor do time, que era o Alisson, né? O melhor jogador da temporada do São Paulo era o Alisson até se machucar. E a gente perdeu esses 2 caras que fazem muita falta. O Ferreira também se machucou, o terceiro técnico no ano, que é o Zubeldia, né? O planejamento não foi feito com ele, o elenco não foi montado por ele. Então, foi muitas coisas aí que aconteceu
né, cara? Aí até essa reta final de temporada agora, que culminou nessas duas eliminações, a diretoria do São Paulo demorou para trazer reforço, cara, planejou mal a temporada aí em algumas posições, claro, sem lateral esquerdo, sem primeiro volante, né? E tem todos esses ingredientes aí também que culminaram, evidentemente, nessa reta final triste e ruim aí de eliminações do São Paulo, né, cara? Mas, rapaziada, é isso, cara. Agora é seguir aí, velho. Tem o que fazer, pô. Como eu falei pra vocês, né? Cada torcedor tem seu perfil. Eu vou amargurar essa derrota aí, essa eliminação do São Paulo aí por muito tempo. Eu tava acreditando muito no time que a gente podia vencer o jogo ontem, que a gente podia se classificar, que a gente podia ir pra final, que a gente podia ser campeão. Eu tava muito confiante aí. Mas infelizmente não deu, né? A gente vai ter que amargurar essa eliminação aí por muito tempo ainda mais agora que só tem um jogo por semana e é Campeonato Brasileiro, né? Vai ser doído e vai ser complicado aí, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.